Boa noite, irmãos. Maravilha. Para quem não sabe, hoje é a reunião DOCA 3, né? Celebração DOCA 3, que é todo último domingo do mês, a gente faz essa reunião. Por isso chama DOCA 3. Para quem não sabe o que é DOCA 3, DOCA 3 é um projeto da igreja com jovens que pretende, porque uma doca é um lugar onde os navios vão para serem limpos, arrumados, descarregados, e aqui a gente pretende ser isso na juventude, um lugar onde os jovens vêm, são descarregados de todo esse peso lascado da vida, são limpos, são ajeitados e enviados de novo para o mar. Amém? Então, o DOCA 3 é isso aí. Então, nós temos o DOCA 3 Team, que é todo sábado, 18 horas, maravilhoso. Tem um lugarzinho especial ali. A Sueli e o Leandro estão liderando o DOCA 3 Team. Também temos o DOCA Nitro, que é todo domingo, na hora do culto, aqui tem uma sonzeira, palavra, séries de mensagem, o negócio está acontecendo. E todo sábado, às 20 horas, todo sábado menos o último, porque a gente troca o sábado pelo domingo, aqui com os jovens, chamados jovens universitários, vamos colocar assim, aquela fase. Pá. E também nós estamos já programando uma nova reunião com jovens, vai ser o DOCA JA, que é para os jovens adultos, aqueles que já não estão mais, não são mais universitários, vamos colocar assim. E eu queria falar hoje com a igreja, com muito respeito e muita honra, muita alegria, sobre Lucas 15. Se você puder, abre, por gentileza. Sempre é um grande temor trazer a palavra. Lucas 15. Eu quero ler o versículo 3 a 6. Lucas 15, de 3 a 6, diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhinhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Meu Deus, muito obrigado por essa noite, Deus. Fala conosco, fala com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quem esteve no louvor passado, no culto passado, eu falei um fato da minha vida, muito, muito doido. Eu me perdi 2 vezes da minha mãe. Vou até repetir. Aos 5 anos, a minha mãe falou assim: pequeno Paulinho, vamos para visitar a sua tia lá no Gama. Eu morava em Brarlândia, famosa Brarlândia. Era como se a gente vai de Nárnia para... Como chama a terra lá do povo do Senhor dos Anéis? Como que é? Terra-média, isso. Sempre o Henrique me ajuda. É como se estivesse indo de Nárnia para a Terra-média. E naquela época, gente, isso em 1976, era o ônibus... Gente, era a coisa mais rara. Então, você ficava na parada esperando umas 400 horas para você pegar o primeiro ônibus que chegava de Brasilândia a Taguatinga, e depois de Taguatinga para o Gama, aí só o ano que vem que a gente chegava. Era outro fuso horário. Pois bem, daí minha mãe pegou, nessa época tinha a minha irmã Rízia, que era um pouco mais velha do que eu, 2 anos mais velha, e o meu irmão Edinho, que é o mais novo, no colinho. Quem tem irmão mais novo aqui? Dureza, né? Dureza, né? Não vou falar nada. Aí estava lá o meu irmão Edinho no colinho, fofinho, só que não. E eu, 5 anos, segurando na minha mãe, e a gente entrou no ônibus, o ônibus abarrotado. E a gente sempre teve uma técnica ninja com a minha mãe, que era o seguinte: ela como eu sempre estava andando com muito filho, e sempre com alguém no colo, ela tinha uma técnica seguinte, que quando ela se levantava, era a parada dela, que ela ia descer. Então eu liguei, pá, minha mãe levanta, eu já desço e
espertamente desço da parada. Pois bem, nesse dia que estava muito exagerado, estava mais cheio do que o comum. Acho que tinha muito braslandiense alegre naquele domingo. Era um sábado, sei lá. E aí o que acontece? Fomos lá. De repente, minha mãezinha querida levanta. E o que o pequeno Paulinho faz? Haha, eu sou esperto. Ela levantou, eu vou na frente e desço rápido. E foi o que eu fiz. Aí fui dando licença, pá, o antes, pá, entrei, desci, e o antes fechou a porta. E o antes foi embora e eu, mamãe, saí correndo desesperado. Gente, a sensação é horrível. Quem já se perdeu sabe, é a coisa mais horrível do mundo. Você fala, agora eu estou na miséria. Eu sou um menino perdido, lascado, fedorento. Acabou comigo, acabou minha vida. E aí eu comecei a chorar desesperado. Mãe, aquela coisa desesperada. Aí, de repente, aparecem duas senhorinhas bem simpáticas e falam, calma, meu filho, o que aconteceu? Calma, meu filho, calma. Se a gente não encontrar a sua mãe, você vai morar com a gente em Santo Antônio Descoberto. Aí, desespero. Mas as velhinhas tiveram uma consciência assim. Estou vendo que elas queriam me levar para o Santo Antônio Descoberto. Elas me levaram para a delegacia. Cheguei na delegacia, sentei um pouquinho, o moço gentilmente falou, onde você mora, rapaz? Eu moro em Brasília. Eu já pensava, vou ter que levar esse guri lá em Brasília. Estou perdido, né? O clima não ficou legal na delegacia, aquele clima pesado, tudo mais. De repente, minha gente, eis que minha mãe tranquilamente entra na delegacia. Me agarrou, me beijou e deu cheirinho em mim. Como é bom ser encontrado. É bom demais. Ruim é você perder. Mas quando você se encontra também, parece que o mundo se transforma. Aquele abracinho gostosinho da minha mãe. Que cheirosinho. Pá, meu filhinho amado. Aí eu não queria mais sair de lá. Fica comigo, mamãe. Fomos pro Gama. A minha mãe contou a história. Eu confirmando os fatos, é minha tia. E você não desceu a mão na cara desse menino? Eu olhei para minha tia e falei, eu me perdi. Aí a minha mãe, mas como eu poderia bater no meu filho? Ele estava assustado, perdido. Eu guardei aquilo no coração. Passado o tempo, 1 ano depois, minha mãe falou, pequeno Paulinho, você não acredita. Eu, o que, mamãe? Nós vamos para São Paulo, visitar a sua tia lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Quem conhece, lá perto de Ourinhos. E aí a gente, na época do Natal, chegando na rodoviária de São Paulo, isso é resumindo a história, né, rapaz? Se eu for contar toda essa viagem, demais. E chegando na rodoviária, dessa vez só estava eu e o meu irmão mais novo. E ele estava lá no colinho, eu estava a pé. E ali, ela no colinho, aquela rodoviária da época de Natal, eu acho que uns dias antes do Natal, empinhada de gente para cá, gente para lá, e eu, de Brasília, nunca tinha visto tanta gente na minha vida. Eu cheguei na rodoviária assustado, assim, aquele povo assim, mas ao mesmo tempo assim, cara, que legal, nossa, tem muitas pessoas no mundo, eu pensei que só tivesse aquelas em Brasília. E tá aquela lá. Aí, de repente, minha mãe falou assim, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa bem séria. Eu estou com o Edinho no colo, eu estou com a mala na mão, e não tenho outra mão, estou com as duas mãos ocupadas, e não vou poder segurar a sua mãozinha, entendeu? Então você vai segurar a mala, e não solte por nada, está entendido? Pois bem, segurei, vamos lá, eu passeando, olhando, de repente me viu uma pilastra na frente. Eu sou muito inteligente, vou soltar aqui e vou pegar lá do outro lado. Minha mãe vai ficar tão orgulhosa. Eu não vou atrapalhá-la, vai ficar aquele esquisito. Aí soltei. Fui do outro lado. Cadê minha mãezinha? Ela entrou pela esquerda e não deu seta. Aí eu pensei, se em Taguatinga a minha vida seria difícil sozinho, imagina em São Paulo, já me vi cheirando cola lá em São Paulo. Perdido. Totalmente perdidaço.
Novamente aquele desespero no coração, só que dessa vez eu estava mais experiente, um ano a mais, né? E não chorei desesperado. Eu fiquei parado assim, ó, congelado. Congelei e fiquei algum instante congelado. Foi ali que foi Deus que me deu aquela dica, porque eu parei. E o que aconteceu? Minha mãe deu por falta de mim, uns 3 horas depois, não, rapidinho ela deu. Paulinho! Aí um homem, o que aconteceu? Eu perdi meu filho. Aí quando eles estavam indo para aquele microfone, atenção, Paulo Debeto Castanheiro, Girimum. Quando ela estava indo para esse lugar lá, eu estava lá paradinho, assim, sem respirar, né? E ela me encontrou, quando ela me encontrou novamente, minha mãe catou, meu filho querido, eu cheguei à conclusão, a melhor coisa do mundo é ser achado. É ruim ser perdido, mas é bom ser achado. Quando a gente lê esse texto, e o capítulo 15 de Lucas, ele vai tratar sobre a ovelha perdida, vai tratar sobre a dracma perdida, e vai tratar sobre o filho pródigo, só perdido, só coisa perdida. Há uma coisa muito linda no coração do Pai. Ele ama e Ele quer o perdido de volta. Ele faz de tudo para ter de volta o seu perdido. Aí eu fico pensando assim, em 1972, alguns vão lembrar do Osés de Paulo. Quem já ouviu Osés de Paulo? Ali, tem uns caras ali que não tinha nem 5 anos, nem 2 anos. Olha lá o Sérgio, você já ouviu, foi obrigado a ouvir, né? Em 72, tinha o Roberto Carlos dos Evangelhos, que chamava Osés de Paula. E ele lançou o LP, o LP 100 Ovelhas. E aquele LP era... E a minha mãe, toda vez que ela, assim, no domingo, ela colocava o LP do Osés de Paula, 100 Ovelhas. E era assim, eram 100 ovelhas presas no aprisco, eram 100 ovelhas... E aí vai a história inteira. E eu ficava intrigado, que coisa mais doida é essa? Tinham 100 ovelhas, uma se perde e Jesus deixa as 99 deixou no aprisco. Eu ficava, meu Deus, por causa de uma ovelha ela deixa até as 99 em risco e vai buscar uma ovelha. E todas essas parábolas da minha vida me levaram a crer que Deus, de fato, ama o perdido. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e pensando assim, cara, eu estou perdido. Talvez na tua juventude, quando começou a tua vida, cheia de planos, sonhos, projetos, cheio de coisas, cheio de objetivos a alcançar. E quando você chega assim, de repente, ali nos 30, 35, 40, e fala, caramba, eu estou perdido, alcancei aquilo que eu queria, não cheguei nem 10%. Eu me encontro perdido e a fé vai se esvaindo. Às vezes você começou a tua fé, aquela coisa mais linda, fofa mesmo, até fofa. Uma fé que acreditava como criança, uma fé que você acreditava na palavra piamente, naquela fé que você viu o milagre acontecendo, aquela fé que você clamava ao seu Deus e o seu Deus te atendia. Aquilo era tão precioso para você e no passar dos anos, no passar do tempo, aquilo foi se modificando e daqui a pouco começa a ser relativo aquilo que estava na palavra, daquilo que começa a ser relativo aquelas coisas que você ouviu, os milagres começam a ficar longe, aquilo começa a parecer que foram coincidências e você se encontra perdido. Perdido. Às vezes você esperava tanto de alguma coisa e aquilo foi tirado de você, você se encontra perdido. Tem uma música do Sweet Food que fala que quando eu me perdi, eu encontrei a Deus. Mais ou menos o que aconteceu. Quando eu me perdi, eu pude encontrar o amor da minha mãe, o carinho da minha mãe. Eu fiquei pensando, como que somos aqui, que estamos no aprisco do Senhor, estamos na presença de Deus, como a gente se perde?
quando a gente começa a se perder de Deus, quando a gente começa a se perder da presença dEle, quando a gente começa a não mais usufruir da sua graça. Como uma ovelhinha, eu pensei, lá em João 10 diz assim, versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele pelos nomes conhece, e ele as chama pelos nomes, e as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. O versículo 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. A primeira coisa que nos faz nos perder de Cristo, de Jesus, é porque a gente começa a não escutar a sua voz. No começo da fé, muitas vezes a voz de Cristo é nítida, é fácil. O pastor fala alguma coisa, você, é lei para mim. Você lê algo na palavra, é que dali é a palavra do Senhor. Então aquela voz é nítida, dali a pouco os sons da vida, a gritaria do mundo começa a te ensurdecer, e daqui a pouco o pastor grita, vem cá, Rodolfo, Selinho, nariz vermelho, vem. E você já não escuta mais a voz do Jesus chamando. Você já está tão longe, você já está tão se colocando de uma forma tão de longe, que o pastor da sua vida te chama e você não o ouve. E aí você se perde. Sabe, a gente tem escutado tantas coisas. Eu acho que tenho certeza que é o século da asneira. A gente ouve tantas asneiras sobre a fé, tantas asneiras sobre Deus, tantas asneiras sobre o mundo, sobre a criação, e essas palavras vão chegando muitas vezes universitários, às vezes jovem pastor chega lá, crente pra caramba na universidade, e sai um ateu, porque ouve muitas coisas, mas começa a voz do pastor já não é tão nítida. Aí começa a ouvir um professor amargurado da vida, decepcionado com tudo, já começa a ouvir mais esse professor que não conseguiu nada em Deus, que está decepcionado com tudo, frustrado com a vida arrasada, ele começa a falar alto no coração dele. Quantos jovens eu conheci que tinham uma fé genuína, chegou numa universidade, a voz do pastor já não foi mais. Quantas vezes uma mulher de Deus, que crê que o seu lar é do Senhor, começa a ouvir palavras, fala, mas o que é isso? Vai perdoar? O que é isso? Você vai deixar por isso? E a voz do pastor começa a ficar miudinha, e a gente começa a se perder. Quantas vezes na empresa as pessoas falam, rapaz, todo mundo faz isso, todo mundo diz isso, todo mundo faz desse jeito, só por que você quer fazer desse jeito, certo? Deixa de ser besta. E a voz do mundo começa a abafar, e aí a gente começa a perder os nossos valores, a gente começa a perder a nossa essência de ovelha atenta. E quando a voz do pastor começa a ficar miudinha, e quando o Espírito Santo já não fala mais com a gente fica totalmente perdido. Totalmente perdido. Quando o Espírito Santo não fala conosco, a gente fica totalmente sem direção. Gente, eu já fui daqueles que escutou palavras proféticas do Senhor, assim, daquela palavra mesmo, você fala, rapaz, só Deus sabia disso, do que estava no meu coração, e aquela palavra calou no coração. É a coisa mais linda ouvir a voz do Senhor, é a coisa mais tremenda ouvir o Deus do universo falando contigo em particular. É tão lindo, é tão gostoso quando a gente para em oração, orando a Deus, com uma situação difícil, dali a pouco você levanta resoluto, levanta com a solução, porque Deus está te dando. É a coisa mais linda quando a gente ouve a voz do Senhor. A coisa mais tremenda é quando Deus fala conosco, quando Deus para os seus afazeres e fala conosco e a gente escuta. E quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente não se sente desorientado, mas quando a gente ouve a voz do Pai, a gente se sente confiante, feliz, realizado, estruturado. A primeira coisa que para nos perdermos é quando a gente começa a ouvir o mundo, as buzinas, a gritaria do mundo, e começa a não escutar mais o Pai. Sabe, a gente já não tem mais aquele tempo gostoso de oração. Sabe, a gente já não tem aquele momento lindo de comunhão com os irmãos. Sabe, a gente já não tem um momento de adoração. A gente já não preza mais pela leitura da palavra. E a voz do Senhor vai tornando mais longe.
Mas essa noite, em nome de Jesus, é noite de retorno. Essa é noite de retorno, sabe? Eu creio que Deus vai trazer à tona velhos sonhos espirituais. Sabe? Muitas pessoas entraram aqui pensando, acabou a minha carreira espiritual. Isso nunca mais vai acontecer. Tudo aquilo que eu sonhei em Deus não vai acontecer. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de já, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus de agora, é de agora em diante. Deus não se ocupa do passado. Deus não fica ocupado com o passado, Deus se ocupa com agora e para frente. Eu estava pensando, outra coisa que a gente se perde é quando a gente deixa de seguir a Cristo. Começa a seguir muito de longe, como o Pedro fez. Quando Pedro, lá na prisão de Cristo, ele começou a seguir de longe, ele começou a falar besteira. Quando eu desci do ônibus antes da minha mãe, eu não estava mais seguindo a minha mãe. Minha mãe que estava me seguindo. Quando a gente deixa de seguir a Cristo. Eu queria que você abrisse o salmo mais lindo que eu acredito, o Salmo 23, que é sobre a ovelha que a gente está falando mesmo. Para mim, o Salmo 23 é o salmo mais lindo. Mais lindo. Aí nós somos uma ovelha seguindo o nosso pastor, que é Jesus. E o Salmo 23 começa quando o versículo 1 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Opa, é claro que eu quero seguir a Cristo. Eu quero seguir esse Jesus, oh, meu Deus do céu. Ele está falando que Ele é meu pastor e nada me faltará. Oxe, claro que eu vou seguir. E aí ele segue no versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Oh, aleluia! Me leva mesmo para os pastos verdejantes, que eu estou comendo só secura ultimamente. Eu vou seguir esse Cristo. E ele fala assim: leva-me para junto das águas de descanso. Oh, glória a Deus, eu quero ser essa ovelhinha de Cristo. Refrigera a minha alma, no versículo 3. Oh, meu Pai, está tão assustado, está tão alterado esse mundo. Refrigera aqui, Senhor. Me traz calma. Aí começa: guia-me pelas veredas da justiça. Opa, o negócio já está mudando aqui. Já não é só a aguinha fresquinha, já não é graminha, mas agora eu tenho que ser guiado pelas veredas da justiça. Já está começando a ficar difícil. Jesus falou que o caminho da salvação é um caminho estreito. Aí o Salmo já começa a me falar em veredas da justiça. Quer dizer que eu tenho que acertar a minha vida? Quer dizer que eu tenho que ser justo? Quer dizer que eu tenho que ser íntegro? Quer dizer que eu tenho que ser firmeza? Quer dizer que eu tenho que acertar as minhas arestas com as pessoas? Quer dizer que eu tenho que fazer as coisas corretas? Quer dizer que eu tenho que me firmar na palavra? Opa! Já está ficando difícil. Aí Jesus apela aqui, que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou uma ovelhinha cheirosa, boazinha, e você vai me levar para o vale da sombra da morte? Olha, pensa bem, faça comigo essa imagem, gente. O pastor levando, ele sabe que tem um remanso de água gostoso, mas entre esse espaço e até lá você vai passar por um vale difícil. E é aqui que muitas ovelhas deixam de seguir a Cristo. É quando você enfrenta um vale da sombra e da morte. Você fala: eu não confio nesse pastor, não. Oxi, como é que ele vai trazer a solução para os meus dilemas mais difíceis da vida? Quando eu enfrento um vale da sombra da morte, quando eu enfrento um desemprego, quando eu enfrento uma doença, quando eu enfrento um problema familiar, quando eu enfrento lutas, será que eu devo confiar, como o Leandro falou muito hoje sobre confiança? Será que eu posso confiar nele? Será que eu posso realmente entregar o meu coração, entregar a minha vida, a minha família para esse pastor? Será que não existe um atalho? Será que não existe um jeito de eu dar um retorno ali? Será que ele não pode me seguir em vez de eu segui-lo? E aqui começam os perdidos, porque Jesus sabe que nós temos que passar por esse vale da sombra da morte. Todos passam. Todos, exatamente todas as pessoas deste mundo passam pelo vale da sombra e da morte. Dificuldades, situações de risco. Mas é como o Leandro bem falou: eu confio em Ti, Senhor. Oh, meus irmãos, quantas situações na minha vida eu falei: meu Deus do céu, agora é só o Senhor, é só a Tua mão me segurando.
E se a gente solta a mão do Senhor nesse momento, meu irmão, aí que a gente se perde mesmo. Aí acabou. Aí sabe o que acontece? A gente acaba fazendo o nosso retorno, mas acaba no vale da sombra e da morte, mas só que sem Jesus. Aí a maior tragédia do que acontece na nossa vida é estar em meio às situações difíceis, sozinho, perdido, sem rumo. Talvez você esteja numa situação dessa. Talvez você esteja vivendo o vale da sombra e da morte nesses momentos da sua vida. Talvez você esteja vivendo a situação, meu pai, eu larguei a mão de Jesus, eu larguei de seguir Jesus, eu larguei de olhar para Jesus, eu comecei a tentar achar as minhas soluções, eu tentei começar a achar as minhas saídas e deixei Jesus de lado e parei de olhar para Jesus e me perdi e me encontro na mesma situação, difícil, e sem a vara e sem o cajado do Senhor para me consolar. Esse é o pior dos mundos. Mas em nome de Jesus, essa noite é uma noite de reencontro. Essa é uma noite onde você que está se sentindo perdido, vai ter um encontro de novo com o pastor. E você vai poder ser consolado. A vara e o cajado do Senhor te consolando. Eu te digo mais, a bondade, como diz o Salmo, como diz no versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero declarar sobre a tua vida a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Você recebendo no meio dessas dificuldades, dessas lutas, a bondade de Deus, o refrigério do Senhor. Sabe, você passando do vale e encontrando aquele remanso de água gostosa, limpinha. Sabe, você passando do vale, encontrando aquela grama verdinha, você encontrando um lugar seguro para repousar. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você, meu irmão, que você vai passar do vale da sombra da morte e vai encontrar as bênçãos de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão. Mas você precisa estar grudado no pastor. Para você receber a bondade e a misericórdia do Senhor, você tem que estar grudado com Ele, porque Ele é a bondade, Ele é a misericórdia. E a gente tem que estar de olho, olha, a ovelhinha de olho fito no pastor, onde o pastor vai, eu vou. Se ele levantar, eu levanto, se ele deitar, eu deito, se ele caminhar, eu caminho, se ele corre, eu corro, se ele para, eu paro. Eu sempre tive essa percepção de Deus, por isso que é o salmo que eu mais amo na palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada nas minhas emoções faltará. Nada no meu celeiro faltará, porque Ele é o meu pastor e sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Algumas coisas, fala, mas Paulinho, algumas coisas faltaram na vida, faltaram. Mas eu estou aqui, vivinho da Silva, forte até demais. Porque nada me faltou para chegar aqui e ter a honra de estar falando com vocês. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiram. Agora, a coisa mais linda do mundo é a percepção que Deus tem de nós quando a gente está perdido. Eu queria que você voltasse a Lucas, por gentileza, 15. Eu queria que a gente notasse como Ele nos recebe. Lucas 15. Como Ele recebe o perdido. Lucas 15, versículo 20. E diz assim, ó. E levantando-se o pai, o jovem, foi para o seu pai. Vinha o jovem ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei-me também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos.
Essa é a posição do Pai, esse é o desejo do coração do Pai. O Senhor, o teu Deus, nunca vai apontar o dedo porque você tomou a direção errada, seu miserável, porque você fez tudo errado. Eu não falei para você ali, não, ele, pelo contrário, ele fala, meu filho, eu te encontrei. Eu tenho uma percepção clara disso, que quando eu encontrei minha mãe, a minha mãe, ela, parece que ela quis fazer essa parábola. Ela me encontrou e falou, meu filho, como eu te amo. Ela estava contando essa história lá na Vila Olímpia. A primeira pessoa falou, você não apanhou, não? Eu falei, sai para lá, tia Hilda. Rapaz, a gente tem que mudar a imagem que a gente tem do Senhor. O Senhor está trazendo de volta a paternidade dele sobre as nossas vidas, gente. Nós somos filhos queridos e amados e desejados de Deus. Deus não está com um chicote te esperando para dar uma surra em você, não. Certa vez ganhamos uma bicicletinha numa rifa lá que a minha irmã entrou, na firma dela, uma bicicletinha, e eu andando nela, minha mãe falou, oh, você tem que repartir com a Rízia. Tudo é repartido? Tá, é repartido. E eu andei com a bicicletinha, peguei num momento lá que não era o meu momento, e saí com a bicicletinha, aventurando para o Brarlândia, andando mais longe, pá, de repente o pneuzinho da bicicletinha fura. Eu falei, meu Deus do céu, não era no meu horário. Eu furei o pneuzinho da bicicletinha. E aí eu saí correndo com a bicicletinha, parei na casa do vizinho mais longe que a gente tinha lá, e falei para os vizinhos, me esconde aqui. Me esconde aqui porque eu furei o pneuzinho da minha bicicletinha. Eu não estava entendendo qual era o coração da minha mãe. E eu fiquei 1 hora, 2 horas, 3 horas, e foi escurecendo. E aí chegou a dona da casa lá e falou, menino, eu acho que é melhor você ir para sua casa, porque tua mãe está preocupada contigo. Em nome de Jesus, é melhor voltar para casa. É melhor voltar para casa, porque o Pai do céu está preocupado com a tua vida. E eu falei, mas eu estou com medo, porque minha mãe, pode ser que ela me bata por causa da minha bicicletinha, que eu furei o pneu, e a coisa ficou pior, porque eu agora estou muito tempo fora de casa e ela vai querer bater mais ainda. Ela falou, olha, eu já vou falar para o meu filho te levar lá na sua casa, porque você precisa ir embora, que já está ficando tarde. Eu cheguei no meu barraco. Mãe, com aquele medo de levar uma surra. Minha mãe falou, onde você estava, meu filho? Meu filho, eu estava preocupada com você. Eu estava agoniada aqui, já estava mandando o pessoal te procurar. Meu filho, mas furou o pneuzinho. Eu falei, isso acontece. Pneus furam. Aí depois ela me deu um abraço. Vem cá, meu filho. Faz o seguinte, vai tomar um banho. Vai tomar um banho. E já está feita a janta, você vai comer. É bem assim que Deus nos recebe, gente. A gente, às vezes, fura o pneu da vida, faz besteira na vida, e a gente pensa, Deus vai nos receber com chicote, vai arrancar minha pele, vai me bater, vai me castigar. De repente, Deus... Esse é o retrato do encontro com Deus, com todos aqueles que estão perdidos. Ele não somente sai correndo. Imagine, gente, isso aqui é uma parábola, mas reflete o que é o Pai. Deus sai correndo ao teu encontro. Não é você que sai correndo ao encontro dele, não. O menino estava assim, meio triste, meio com vergonha, sabe? E ele saiu, o Pai sai na carreira. Imagine Deus saindo na carreira ao teu encontro. E quando ele começa a falar, cara, vem cá, deixa ele falar, gente, faz o seguinte, dá uma veste nova para ele, coloca um anel no dedo dele, já mata um bezerro, nós vamos fazer uma festa! Vamos fazer uma festa! Esse é o coração do nosso Pai. Tem muita gente perdida aí, passando tempo fora da casa do Senhor, porque está com medo de levar uma surra de Deus, mas Deus está falando nessa noite, eu vim para trazer, minha bondade e misericórdia estão sobre a casa do Senhor.
A graça de Deus, gente, nós não entendemos a graça do Senhor, ainda não compreendemos o que é graça de Deus. É tempo da graça, é tempo do coração aberto do Pai sobre a igreja, sobre nós. Deus não está aqui para derrubar a gente, para massacrar a gente. Como diz Jeremias 29:11, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Esse é o coração de Deus. Como o profeta falou, como o próprio Leandro mencionou, eu nunca vi um Deus, antes, num tempo nenhum, que quer fazer tudo de bem para os seus filhos. É essa a pegada do Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite para falar, meu filho, por que você já não me busca mais? Mas eu não quero que você venha com medo, porque o teu lugar está na mesa comigo. O teu lugar ainda está lá guardado. O jantar está servido para você. Talvez você tenha se perdido em tantas teorias, em tantas coisas. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, em 1970 esquece, era tão diferente, era tão mais simples, tão mais objetivo. Então, papai, era o seguinte, você é um pecador lá, safado, e Jesus te perdoa pelo sangue vertido na cruz, e você, quando você aceita esse perdão, você se converte, muda de vida, muda de rumo, e tá bom, e você vai para o céu. Aí com o tempo foi, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, você também tem que fazer isso, tem que jurar isso. E o peso vai se tornando. Eu quero dizer que a vida com Cristo é muito simples. A gente tem complicado a fé. E o Senhor tem assim, a coisa que Ele mais ama é derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele se sente alegre quando o Espírito Santo age no nosso coração. E eu sei que tem alguns pródigos aqui nessa noite. Talvez estejam na igreja, frequentando, com a carteirinha em dia, com dízimo em dia, tudo certo, tudo beleza, fazendo tudo, mano, mas o coração está pródigo. Mas está se sentindo perdido, sem objetivo, não sabe mais o que esperar de Deus, não sabe mais o que fazer para Deus, não sabe mais o que sonhar em Deus, não tem mais aquela expectativa do pastor chegando, do pastor das nossas almas chegando, não tem mais a expectativa de ouvir a doce voz do pastor chamando para ir para os pastos verdejantes. Tem pessoas aqui que estão frequentando a casa do Senhor, já estão há algum tempo, servindo até, se esforçando até, mas o coração está meio que perdido, meio choroso, meio angustiado, meio tristonho, porque está se sentindo perdido. Mas essa noite de reencontro com Deus, o Senhor, Ele está louco para colocar um anel, uma veste nova na sua vida. O Senhor está querendo fazer uma festa nessa noite, uma festa assim, meu Deus, é o seguinte, eu não quero romper com tudo, com todas as besteiras que eu fiz, eu quero romper com os pensamentos esquisitos que eu tenho, eu quero viver uma nova vida contigo, eu quero viver uma vida de filho querido. Sabe, irmãos, essa vida é muito dura, esse mundo é muito difícil de viver, esse mundo, o apóstolo Paulo falou assim, eu queria ir para o céu, eu fico aqui, por causa de vocês, o apóstolo Paulo falava, porque o céu é o desejável, é o que eu quero, é o que eu almejo. E se a gente dificulta a vida com Deus aqui, meu Deus, como nós vamos viver sem a presença do Senhor? Sem estar no aprisco dEle, sem estar sobre os cuidados dEle, sem estar sobre o seu cajado dando direção. Como conseguiremos viver? É impossível, é impossível viver sem a direção do pastor Jesus Cristo de Nazaré. É impossível viver sem o seu carinho. É impossível viver sem o seu amor. É impossível viver sem o seu sustento. É impossível viver sem Cristo Jesus. Você só sobrevive. Mas o Senhor tem uma vida de qualidade para nós nesses dias. O Senhor tem uma vida de príncipe nesses dias, viver nesse caos, viver nessa loucura desse mundo. O Senhor tem uma vida de segurança para nós. O Senhor tem uma vida de conforto para nós. O Senhor tem uma vida de ânimo para nós. O Senhor tem uma vida de direção para nós. O Senhor tem um rumo certo para a gente. O Senhor está nos indicando o caminho.
O Senhor diz, não precisa ficar disperso, não precisa ficar aflito, não precisa ficar preocupado com o lobo, não fica preocupado com as mudanças, não fica preocupado com as crises. Será que vai secar o pasto? Será que vai secar o ribeiro? Será que vai vir um lobo e vai me pegar? O Senhor te diz nessa noite, descansa na minha vida, nas minhas mãos, que eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o descanso, gente. O Senhor tem um descanso novo. Esse é o descanso de viver em Cristo. Você pode estar vivendo, você pode estar no vale da sombra e na morte, mas você olha para o seu pastor, ele está seguro, ele sabe onde vai nos levar, ele vai nos atravessar esse vale, e eu vou chegar, eu vou chegar na campina, eu vou chegar nos vales verdejantes, novamente eu vou experimentar do remanso refrescante. Ele é teu pastor. E nada te faltará. Bondade e misericórdia te seguirão por todos os dias da tua vida. Queria que você ficasse de pé, por gentileza. Nós somos humanos e muitas vezes a gente fica meio que sem rumo, sem direção. Mas eu creio em nome de Jesus que Deus está segurando a mão de alguns agora aqui. Que o Senhor está sustentando a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a pensar nisso. Meu Pai, eu te amava tanto. Era tão bom quando eu orava, aquilo aquecia meu coração. Hoje eu não sinto mais isso. Comece a falar ao Senhor. Pode ser que o outro fale, eu estou sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. As situações estão se avolumando sobre a minha vida, as dificuldades estão vindo sobre a minha vida, e eu não sei para onde ir, a quem recorrer. Enfim, estou perdido. Alguns estão falando, há uma angústia, uma frustração, uma decepção tão forte que me impedem até de aproveitar da campina do Senhor, dos verdes pastos. O nosso Deus é um Deus carinhoso. Bem falou Leandro aqui que ele gosta de abraço. Quando o filho pródigo voltou, ele lançou-se ao pescoço do seu filho. Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor te ama. Nada do que o inimigo tem soprado nos teus ouvidos, que não há mais jeito para você, que não há mais solução. Isso é mentira do inferno. O inimigo tem soprado nos teus ouvidos que você já não tem mais solução, que você errou tudo que tinha que errar e que agora não tem mais jeito. Eu quero te dizer nessa noite que a graça do Senhor te alcança nessa noite e te diz: você é meu filho querido, eu te recebo e me esqueço do passado. O Senhor é Deus do presente, o Deus do amanhã. Os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento, quando confessados e deixados. E Ele dá uma vida gostosa, não livre das dificuldades,
mas uma vida de relacionamento com o pastor. Oh, Senhor. Quer te dizer, meu irmão, o mundo vai piorar. Mas o aprisco do Senhor é o lugar de segurança, é o lugar de conforto, é o lugar de abrigo, de proteção. O aprisco do Senhor é o lugar de sustento, de provisão. O aprisco do Senhor é o lugar de liberdade. O aprisco do Senhor é o lugar de comunhão. O aprisco do Senhor é o lugar de dividir as cargas. O aprisco do Senhor é um lugar onde a gente pode chorar, pode sorrir, pode se alegrar, pode saltar. O aprisco do Senhor é um lugar diferente. O aprisco do Senhor é o lugar para onde nós fomos feitos, o lugar junto ao bom pastor. Oh, se você puder, coloque a mão no seu coração. Oh, eu sinto a graça de Deus nas nossas vidas essa noite, dizendo do amor que Ele tem por nós. Ei! Ele nos ama. Você não está só, Ele está contigo. Ele é teu refúgio, teu abrigo, teu sustento, a tua força, a tua fortaleza. Oh, Ele é o teu amado. Ele não abre mão de você. Ele te quer demais. O teu Deus te ama. O teu Deus te ama. O teu Deus te ama. O teu Pai te quer. Ele é um Deus amado, um Deus querido. Oh, um Deus carinhoso, um Deus formoso, um Deus tão abençoado. Oh, você não está só. Ele está segurando a tua mão. Não deixe. A nossa oração é falar: Senhor, não me deixe ir, Senhor, de ti, não me deixe partir do Senhor. Me veio algo aqui que pode ser para a sua vida. Quando minha mãe ficou grávida do seu 8º filho, o último, ela já não praticamente estava separada do meu pai já tinha ido embora. E ela cogitou no seu coração de fazer um aborto. Só cogitou. E naquela noite ela teve um sonho. E no meio da sala do nosso barraco nascia uma pequena planta que se tornava uma árvore, um abacateiro bem frondoso. E Deus falava para minha mãe: não cortes o meu abacateiro. Não cortes o meu abacateiro. Ele é meu. Talvez você não tenha sido amado na tua infância, mas eu quero declarar que você foi desejado pelo Senhor. Talvez você não se sinta amado. Eu quero te dizer em nome de Jesus que você é amado do Pai. Ele sabe teu nome, Ele sabe teu SIC, teu RG, Ele sabe tua altura, Ele sabe tuas tristezas, Ele sabe tuas alegrias, Ele conhece as suas esperanças. Ele te ama. Sabe uma coisa que o inimigo quer que a gente esqueça, que a gente não entenda? É o amor de Deus. De fato é incompreensível o amor do Senhor, mas nós podemos tomá-lo, nós podemos tomar posse desse amor. Ele nos ama. Vai explicar isso? Não tem explicação. Mas eu quero que você saia dessa noite com uma convicção plena, como eu tenho no meu coração. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele faz loucuras por mim, Ele faz qualquer coisa por minha vida. Ele definitivamente me ama. Oh, eu posso enfrentar lutas e problemas, situações difíceis, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me ama. O inimigo, ele faz de tudo para você achar que Deus não te ama, que Ele se esqueceu de você. Onde estava Deus? Onde estava Deus? Onde estava? Eu quero te dizer, o Senhor te ama. O Senhor te ama.
O que acontece é que muitas vezes a gente sai de perto dele, a gente que corre dele. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos voltando para a presença do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, Espírito de Deus que está aqui, Espírito Santo do Deus vivo, cura toda ferida, toda dor, transforma toda essa autoimagem errada, Senhor, de desqualificado. Oh Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, todos nós tenhamos a convicção de sermos filhos e mais, co-herdeiros com Cristo Jesus. Oh, e mais, aqueles que são amados, alvo do amor eterno do Senhor, não só agora, mas eternamente, nós seremos amados. Oh Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, caia uma ficha espiritual poderosa, que a gente compreenda e que entenda que o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todo o universo, aquele que tem tudo em suas mãos, aquele que faz todas as coisas com seu poder, Ele tem um apreço especial, um carinho especial por cada um. Nós não entendemos isso, mas isso é verdade, porque Ele enviou o seu Filho unigênito que estava no céu, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor não se engana, esse amor não erra, esse amor não falha, esse amor não nos deixa por aí sem destino, mas esse amor nos congrega, esse amor nos abraça, esse amor nos restaura, esse amor nos refaz. Por isso, em nome de Jesus, que a tua bondade, a tua misericórdia venham sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, amados, quando o Paulinho ele ministra sobre essa questão do amor, pensando assim, certamente se Deus olhasse para a nossa dificuldade, as nossas limitações, Ele certamente desistiria de nós. Mas o amor dele é tão profundo que Ele demonstra isso em Jesus. Porque quando Jesus se fez homem e habitou aqui nessa terra, o alvo dele era você. O alvo de Deus era você. E Deus me deu uma palavra na semana passada, e o tema era assim: uma vida, uma história, um propósito. E eu quero dizer para você, por mais que a tua história seja ruim, por mais que os traumas da tua vida sejam difíceis, a certeza é que Deus, Ele muda você completamente. Porque Jesus, Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por tua causa. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Jesus nasceu por você, Ele viveu nesse mundo por você, Ele morreu nesse mundo por você, e Ele ressuscitou o terceiro dia por você. Então você tem valor. Fala para o teu irmão, você tem valor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Então uma boa semana para você. Dê um abraço aí, pelo menos 3 pessoas, amém? Deus abençoe e um abraço.